Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos sob teu nome, sob teu amparo, sob tua inspiração, orientação, para a busca do aprendizado, buscando nesse trabalho operar o melhor ao nosso alcance, para que nós, no nosso dia a dia, consigamos uma maior expressão viva do Evangelho, consigamos uma prática do amor mais qualificada, não mais tanto o amor ao amor próprio, mas o amor ao próximo, que nós possamos colaborar contigo para a regeneração do mundo, pela nossa própria regeneração. Pedimos um amparo para os amigos, irmãos espirituais em sofrimento, tanto encarnados quanto desencarnados, que possamos formar aqui nesse momento um plano de vibrações positivas para envolver os irmãos que estagiam na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós, desde agora, nos situamos em espírito, com vistas à elaboração daquele piso extraordinário para que a espiritualidade superior possa atuar por nosso intermédio. Que assim seja. Vou projetar, eu aprendi a projetar aqui a tela, deixa eu ver se vai dar certo. Todos estão vendo aí o texto? Muito bem. Eu tô. E você tá conseguindo gravar, tá, né? Gravando. Ah. Muito bem. Então vamos fazer a leitura. Capítulo 14 do Apocalipse, a partir do versículo 10, que vamos terminar hoje, faltando apenas um pequeno trecho do versículo 10. Então vamos lá. Capítulo 14, versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Muito bem. Então, nós trabalhamos na semana passada o versículo 10, e diz o seguinte: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, e se deitou não misturado no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós falamos bastante sobre o vinho, sobre a ira, que define a ira de Deus, define a lei de causa e efeito, define a presença das imperfeições. Nós falamos também do que o vinho divino, propriamente dito, trazido por Jesus, ele chegou a nós não misturado, sem impurezas, mas nós, ao longo do tempo, pelos movimentos aqui já estudados da prostituição, da adulteração, conspurcamos esse vinho. Então, em função disso, temos tido aí grandes dificuldades ao longo do tempo e estamos lidando com elas presentemente nos nossos trabalhos da desobsessão. Estamos lidando com as repercussões dos desvios, dos abusos que nós engendramos. Então, esse vinho será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse último ponto que nós iniciamos a conversa, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, definindo na nossa intimidade a presença ou a consciência já desperta em função dos valores nobres que nós já adotamos, pelo menos filosoficamente falando, cujos valores nobres representam o trabalho dos santos, dos que se santificaram, que nos precederam. E diante do Cordeiro, o Cordeiro define o plano operacional. Então nós estamos trabalhando com os conceitos de santos anjos, os conhecimentos que já temos presentes no campo filosófico, no campo consciente, que são representativos dos esforços dos irmãos que vieram à Terra no trabalho da disseminação do bem, e Jesus, que é o Cordeiro que é a faceta operacional da ira de Deus, ou seja, dos ensinamentos divinos. O Cordeiro é a faceta operacional, assim como a besta é o plano operacional da irradiação do dragão, que é o plano filosófico. Então a besta está para o dragão, assim como o Cordeiro está para Deus. Mas que definem a besta e o dragão somos nós mesmos em posições diferenciadas, posições antagônicas. Lembrando que a besta só surge quando nós já adquirimos o conhecimento e nós permanecemos no plano das imperfeições. Porque enquanto o conhecimento não nos visita, não há erro. Isso é importante nós considerarmos. Enquanto nós não temos o conhecimento, estamos no estado de nulidade moral. E nós vamos realizando aquilo, vamos trabalhando segundo o determinismo divino instaurado, que são os instintos, que não são substancialmente maus, ou seja, os instintos, na sua essência, eles não são maus, eles são bons, porque eles foram postos no coração do homem para a realização de grandes coisas, postos ao longo das reencarnações dos reinos anteriores ao reino humano. De acordo? O outro aspecto importante é que todo esse conhecimento que desceu não misturado, e que nós hoje estamos reciclando, ele deve ser operacionalizado diante dos santos anjos
e diante do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Aí estou partindo para o plano experimental, em que o Cordeiro é o governador da terra e espera de nós uma atuação decisiva e dinâmica, propositiva e proativa, de acordo com o evangelho que já adotamos. Espera de nós, então, colaboração, o trabalho para que o mundo avance. E os santos anjos são todos os nossos irmãos com os quais convivemos, aos quais nós devemos sensibilizar pelo contato social, que é a parte que nos toca na obra da criação, o trabalho de sensibilização pelo exemplo, pelas atitudes principalmente, pelas ações dos nossos irmãos que são santos em potencial, embora eles não tendo ainda despertado para essa santidade, embora muitos aí entregues aos planos das imperfeições, dos instintos, são santos anjos, porque o futuro, todos nós tendemos e chegaremos à perfeição. Então nós somos santos na base. Operamos aí determinados desvios durante um certo tempo, mas, em essência, todos somos santos porque todos chegaremos à perfeição. De acordo? Não estou Podemos ouvindo, avançar não. para o... Pode falar, Luiz. Luiz, quer falar, Luiz? Versículo 11, então. Vamos lá. Então, nós vimos aí, ó, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, tá? Só para enfatizar. Eu não estou ouvindo o Júlio, não. Vocês estão ouvindo? Você está me ouvindo, Luiz? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo, Luiz. Alguma questão com a sua conexão aí. Tem que sair. Eu vou sair e vou entrar de novo. Isso. Diante das nossas próprias posturas intrínsecas, que são os padrões positivos que já conseguimos visualizar, mas que ainda não são conquistas. Serão conquistas quando nós estivermos dinamizando pelo trabalho, pela experiência. Viva do exemplo. Porque enquanto não estivermos, meus amigos, operando ou nos esforços por operar, esses valores serão apenas esboços no plano filosófico. Os santos anjos são os valores elevados profundos da consciência e o cordeiro, o plano operacional desses valores. Por que o cordeiro? Porque esses valores são operados segundo o plano da humildade, em que o ego silencia para que o eu divino possa se expressar. De acordo? Esse é o símbolo do cordeiro, é a humildade, a submissão, a resignação, a paciência em operação dinâmica e não estática. Porque quando Jesus se submete aos juízes de forma resignada e pacífica, muitos aí estão vendo, muitos que têm a visão acanhada, segundo o ponto de vista material, veem nessa atitude subserviência, apatia. Mas é exatamente o contrário, é a entrega dinâmica aos propósitos do Criador. Porque o outro sistema, para que Jesus pudesse se contrapor àquelas atitudes, atividades, seria o da violência.
Ou não? Qual era o outro, seria o outro caminho? Da violência. Mas aí Jesus deixaria de ser modelo e guia, o amor em operação, para se tornar mais um revolucionário humano equivocado. Ficou claro, amigos? Então nós precisamos entender aí essa ciência aí, que para nós ainda é em grande medida desconhecida. Então vamos lá. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, a fumaça do seu tormento que sobe para todo sempre, exatamente as vibrações, são exatamente as vibrações que representam pela adesão ao materialismo, ao egoísmo, a índole, a soma milenar dos condicionamentos que nós criamos em cima dos instintos naturais. Então, essa fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, ou seja, ela vai subir enquanto nós estivermos nesse plano complexo. E ela vai formar nuvens. À medida que essas nuvens vão se tornando pesadas, elas vão trazer precipitações para o nosso terreno. Precipitação. Já ouviram falar na palavra precipitação pluviométrica? Chuva. No nosso caso aqui, se nós vamos alimentando as vibrações complexas, que é natural que nós, no nosso dia a dia, amigos, natural que nós, no nosso dia a dia, seja sensibilizado por fatos complexos e a gente entre naquele sistema da revolta, da inconformação. Isso é normal, natural. Nós não podemos alimentar continuamente esses pensamentos, tá? Porque nós estamos buscando a transformação moral, estamos lutando contra as inclinações más, que são essas tendências que nós trazemos aí do passado. E a fumaça representa a precipitação, então a precipitação vai ser as dificuldades das expiações, as situações complexas com as quais lidamos, circunstâncias desfavoráveis, as síndromes, as doenças, representam o plano concreto dessa vibração que foi alimentada e não combatida a tempo. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, subiria para todo sempre se nós permanecêssemos para todo sempre na revolta. Mas como nesse plano não existe felicidade, num determinado momento cansamos e buscamos a solução da ação. Tá? Não tem repouso nem de dia, não tem repouso. Esse plano do repouso aqui é importante, é interessante que nós nos debatemos sobre ele, porque esse repouso precisa ser entendido bem por nós, que o repouso não significa inoperância, não. Repouso define que nós operamos de forma natural e tranquila, segundo uma rotina já desenvolvida ao longo do tempo. Fazemos com tranquilidade, certo? Sem esforço. Por exemplo, quanto mais nós dirigimos, mais qualificados para a direção nos tornamos.
Ou não é assim que acontece? Isso é o repouso. O repouso é a rotina conquistada. Certo? É o hábito adquirido. Então, o repouso, o hábito, né? Nós estudamos, inclusive, no sábado, no Apocalipse. Quem estava aprendendo vai se lembrar, falamos do hábito. No capítulo 20 de Pensamento e Vida, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Por isso é que é difícil vencer-se um hábito, uma viciação. Porque nós encontramos o prazer, a satisfação naquela sistemática. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, que é a tônica do nosso passado, pelo menos de 2.600 anos para cá, não é? Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Isso é a rotina, o condicionamento, é o descanso. Quem é que não tem repouso? Mas nesse sistema do materialismo, nós não temos repouso. Por que nós não temos repouso? Porque nós vamos ser visitados pela inquietação, pela ansiedade. A rotina viciosa, ela impõe escravização. A rotina viciosa. A virtuosa, não. A virtuosa define libertação. A rotina viciosa define escravização. E nós vamos notar que somos escravos quando nós não conseguimos nos libertar de determinada rotina, que traz desconforto. Com o tempo, se nós formos ineficientes, com o tempo, nós vamos precisar da irmã dor para nos ajudar a desgostar daquele desvio. Citando aqui a dissertação de Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando na faixa do equívoco, do vício, para o qual já fomos despertados, porque enquanto não temos o conhecimento, meus amigos, não tem erro. É experiência evolutiva, tá? Enquanto não temos o conhecimento. A partir do momento que já temos o conhecimento e nos mantemos, aí já é escravização. Mesmo que nós tentemos escamotear o conhecimento, a consciência que já temos. E, por exemplo, é um fator básico importante para entrarmos nesse repouso. E aqui eu vou voltar a um texto que eu sempre repito aqui para os amigos, porque é importante em espiritismo. Quanto mais repetimos, mais aprendemos e sedimentamos os recursos. E vamos criando na intimidade um certo grau de sabedoria pela renovação do nosso próprio sistema filosófico particular, que vai sendo qualificado pelos novos valores. Por exemplo, nós estamos aqui estudando o Apocalipse, estudando, evidentemente, a transição, os movimentos da transição do mundo de expiação e provas para a regeneração, nós mesmos em transição interior do estado de desconforto que caracteriza a expiação para a permanência no plano da regeneração, porque nós já estamos beneficiados pela misericórdia, colocados no plano periférico da regeneração. Periférico. Embora ainda não merecedores. Nós, pelo movimento já efetuado, que eu vou citar aqui,
nós nos colocamos, a misericórdia nos situa no plano da regeneração para nós nos firmarmos nesse terreno. Porque nós ainda, em grande medida, nós ainda merecemos expiações. Mas Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Porque o objetivo da lei não é a punição e o castigo. Não. Mas a libertação do erro, do equívoco. Então, os mundos regeneradores, aí Santo Agostinho, capítulo 3, item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Sendo que, quando a regeneração estiver instaurada na Terra plenamente, todas as latitudes e longitudes, todos os pontos cardeais, nesse momento, as condições plenas para a felicidade já estarão instauradas na Terra. Certo? Pela ausência de desafios sociais. Ausência total. Vamos lidar com as questões emocionais num mundo socialmente equitativo. Isso é o que aprendemos com Santo Agostinho. Só para terminar aqui, Fernando. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, acaba por depurar-se. Então aí chegamos no repouso. A alma penitente. O que é a alma penitente? É o espírito já arrependido dos equívocos. Então ele se arrependeu, está buscando endireitar as veredas, que é o domínio para domar as inclinações más. Inclinações más propõem desvios, veredas, desvios do caminho central. E preparai, arrependei-vos, endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor, que é o Senhor que se desvela de dentro para fora, é a mentalidade nova, adotada, que é o novo padrão de vivência. Aí o Senhor, então, vai se expressar com ênfase. O Senhor interior, o Senhor de si, o Senhor da sua felicidade, da sua paz, certo? Então, encontra a calma e o repouso. Evidentemente, meus amigos, que no mundo como nós vivemos hoje, Fernando, você segura aí que já te passa a palavra. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Segura aí, só para terminar o raciocínio, porque senão você Não, fala um bem. comentário que leva para um outro lado e eu não termino o raciocínio aqui, tá? Não, perfeito, perfeito. Então, porque no mundo como nós vivemos hoje, socialmente complexo, nós não temos repouso, ou temos? Nenhum. Nenhum repouso. E aqui eu vou trazer as palavras de Kardec que atestam que nós não temos repouso ainda no mundo. Porque o mundo ainda não alcançou aquele plano mínimo para a regeneração global. Nós temos muitos elementos na expiação, muitos elementos em provas e uma minoria na regeneração no mundo hoje. Uma minoria que tem tido menos dores, certo? Mas na regeneração é o contrário. A regeneração é um mundo onde não há expiação. Está aqui também no texto de Santo Agostinho. Tá? Está aqui também no texto de Santo Agostinho. Ninguém se acha em expiação na regeneração. Ninguém se acha em expiação. Nós vamos nos encontrar nas últimas provas para definir a regeneração.
E aqueles que não conseguirem retornarão para os planos da expiação ou do primitivismo, segundo a necessidade. Então, Kardec vai dizer assim, ó, por exemplo, uma das características de um mundo onde não se tem descanso. Questão 685A. O que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Olha o repouso aí. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Se nós temos um contraponto interessante aqui, fazendo aqui uma conexão com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 5, vejam bem, nós lemos aqui, ó, o forte deve trabalhar para o fraco. Esse aqui é o ponto importante que vai testar a regeneração no mundo. Porque, por enquanto, o que vigora no mundo é isso aqui, ó. Kardec vai dizer: quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, nós temos aí o contraponto. O mundo de hoje é um mundo onde o forte esmaga o fraco. O forte e o violento esmagam os fracos e os pacíficos. Não é o que nós vemos? Não vemos isso? Toda hora. Então, aqueles que não se arrependerem vão estar enquadrados aqui nesse dispositivo. Ó. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito da expulsão dos maus. Lembrando que o mundo ditoso começa no mundo regenerado. Não é depois, não. Tá, amigos? Quando o mundo se torna um mundo regenerado, o mundo já é um mundo ditoso, embora podemos ter ainda elementos com complicações emocionais ainda, certo? Mas as condições exteriores já são todas de um mundo ditoso. Então, por exemplo, Kardec continua. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Kardec está dando a dica para nós, amigos, que temos que resolver no mundo. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Esse é o quadro do mundo, não é? Comentário de Kardec, a questão 685. Então nós vamos lá para a questão 917, comentário de Kardec. A questão que Kardec comenta é: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Aí Kardec vai dizer o seguinte: o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra
que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então, enquanto nós não combatermos o mal em nós mesmos, que é o egoísmo, não haverá segurança na Terra, consequentemente, não haverá repouso. Não haverá repouso. Para nós que estamos buscando o conhecimento espírita, nós já temos todas as condições de, mesmo em meio à confusão, ao tumulto, às dificuldades que estamos vivendo na transição, nós já temos todas as condições para vivermos em repouso interior. Mas nós ainda trazemos a carga milenar dos condicionamentos que ainda falam muito alto na intimidade e, por isso, os altos e baixos entre revolta, inconformação, desânimo e serenidade, paz e confiança. Certo, amigos? Fernando, pode falar. Júlio, se eu estiver errado, você me corrige. Você disse, a uma certa ocasião, que no livro 50 anos depois, a Flávia, Chico Xavier é a reencarnação da Flávia, né? É há 2000 anos. Chico Xavier, Flávia Lentolo. Há 2000 anos, tá? Não é 50 anos depois, não. 50 anos depois são outros personagens. Então não tem... O que eu quero dizer é o seguinte, a Flávia é aquela que, no final, ela se sacrifica pela mãe e, no final, ela termina como irmão Marinho. É isso mesmo? Não. Essa é a Célia. 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 Que, segundo as informações... 50 anos depois. Segundo as informações, você está confundindo dois livros aí. Não, estou confundindo. Flávia Lentulus há 2000 anos. 50 anos depois é Célia Lúcius. Exatamente, eu estou confundindo os nomes. É Célia mesmo. Célia. Porque depois, no futuro, vai ser Alcione no livro Renúncia. Exato. Não, mas a Célia não é 50 anos depois, né? Célia é 50 anos depois. Ela termina como irmão Marinho. E é ela que o Chico Xavier é a reencarnação, não é isso? Não. Chico Xavier é a Flávia. Perfeito. Então, é só isso que eu Flávia do há 2000 anos. Flávia do há 2000 anos não é a Célia dos 50 anos depois. A Célia dos 50 anos depois, segundo as informações, é a Alcione do livro Renúncia. Torna como Alcione, tá? Certo. Não tem repouso. Então, o repouso, como é que nós adquirimos o repouso? Vamos lá. Se eu citei aqui o livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Pensamento e Vida, capítulo 24. Humildade. Falando da humildade, Emmanuel vai dizer assim: a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante
diante do universo, e ele vai dizer no segundo parágrafo, peraí, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, não temos repouso, por quê? Porque o orgulho, a vaidade, a cobiça e o egoísmo promovem a discórdia e a delinquência em todas as partes. Pela opressão do fraco pelo forte, de um lado, consequentemente, pela revolta e inconformação do fraco pelo outro, o que vai se refletir na chamada luta de classes. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu. Então, para solucionar os problemas da falta de descanso, o problema, o trabalho é o da trabalhar para adquirir a humildade, que é atributo de Deus no reino do eu. E aí, depois os irmãos estudem aí esse capítulo, que tem coisas interessantes, só queria trazer esse ponto. Então, o repouso, meus amigos, no mundo, ainda vai demorar um pouco. Mas nós já deveremos estar no repouso interior, que não significa inércia. O repouso interior do espírita cristão está definido pela bem-aventurança da pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é o pacífico que é chamado filho de Deus, não. Porque o pacífico, ele está vendo ali uma situação de conflito, ele não quer se meter naquilo. O pacificador é aquele que vai dar o seu sangue para ajudar os irmãos em conflito. Então, todos aqueles que no plano social, por exemplo, na economia, na política, estão lutando para melhorar as condições de vida das pessoas, são pacificadores. Porque eles buscam eliminar o desemprego, melhorar as condições de educação, de saúde, para pacificar os ânimos, meus amigos. Então, a doutrina espírita, podemos notar por esses comentários, tanto de Emmanuel, que, aliás, Emmanuel comenta Kardec, e de Kardec, que nós não somos convidados em espiritismo a um trabalho do misticismo inoperante, que é a tônica das religiões tradicionais, que trouxe o mundo a essa situação de religiosos que odeiam, de materialistas que não foram instruídos pela religião, porque a religião falhou nos seus propósitos, e é por isso que hoje nós estamos lidando na dimensão do Consolador, que é o cristianismo redivivo, que vem restaurar e restabelecer todas as coisas. Por quê? A questão 930 define nosso campo de ação no mundo. Se nós temos por definição espiritual que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, o Livro dos Espíritos nos ensina que, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome. Então, para que a sociedade seja efetivamente a pátria do Evangelho, a lei tem que ser do Cristo e não a dos homens. Egoístas, vaidosos, orgulhosos, insensíveis, sem empatia, descaridosos, impiedosos. A lei deve ser outra. Quem é que vai implantar essa lei?
Os cristãos, meus amigos. Os cristãos é que vão implantar essa lei pelo exemplo. De um lado, a paciência, a resignação, a confiança, a oração, que esse é o plano ideal, mas nós aqui reconhecemos que de vez em quando nos faltam essas condições, ou não faltam. Qual de nós aqui vai ter coragem de dizer que não tem alto e baixo no seu dia a dia em função dos acontecimentos? Quem levanta o dedo aí para dizer que se mantém no plano da serenidade plena 24 horas por dia? Tem alguém aí? Então, nós estamos na luta. Agora, esses elementos que causam desconforto, declaradamente causam desconforto, que não têm empatia, não se esforçam para ajudar o povo, esses elementos serão expulsos da terra, não tenhamos dúvida. Serão expulsos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que eu li, substituíram a palavra, no texto da Federação Espírita Brasileira, a palavra expulsão do original francês foi substituída pela palavra afastamento. Não está de acordo com o texto original. Porque Allan Kardec usa o termo expulsão, tá? Isso aqui é uma tentativa de adaptação, de contemporização, na tônica das adulterações que ainda permanecem encarnadas, embora muitos já estão desencarnados, buscando aí contemporizar. Buscando contemporizar César com Cristo. Não tem repouso. Alguém quer fazer comentário sobre o repouso aí? Então, o repouso tem dois vieses: interno, humildade, paciência, resignação, serenidade, pacificação interior, certo? Que é o desafio nosso. E, no plano exterior, exemplificação plena. O melhoramento das condições sociais. Enquanto isso não acontece, nós vamos lutar para que as situações sociais melhorem. E é por isso que as casas espíritas compromissadas, engajadas com o sofrimento humano, promovem diversas atividades sociais. Porque se não houvesse desigualdade social, que é a meta do futuro, porque Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais, então no futuro nós não teremos essas dificuldades sociais que temos hoje no mundo. Que serão implementadas pelos espíritos em regeneração, que buscam vencer o seu egoísmo. Luiz, eu estou vendo que você quer comentar qualquer coisa, Luiz. Você está ouvindo a voz do... Estou notando que você está ouvindo aí a voz do seu mentor. Põe o seu mentor no ar aí também. Não, nada para acrescentar, não. É só quando você falou de repouso, é que eu lembrei da gente mais, assim, um termo mais geral, quando nós conseguirmos avançar no plano de regeneração e quando conseguimos alcançar aquela fase em que não precisaremos mais encarnar, também vamos adquirir aí um novo repouso em relação a esse patamar, né? E iniciando uma nova atividade lá na frente, né? Que eu estou pensando. Que é o repouso definitivo. Sim. Porque enquanto nós necessitamos de reencarnação, embora a reencarnação nos mundos regenerados e mundos ditosos serão bastante diferenciadas, mas o repouso definitivo é quando nós somos senhores plenos de nós mesmos, dominamos todo o passado, abarcamos todo o passado com um grau de consciência infinita,
certo? Mas isso realmente vai demorar um pouco ainda. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o seu nome. Nem de dia nem de noite. Mas nós podemos aí até abordar do ponto de vista da medicina, da psicologia, da psiquiatria, as síndromes, ansiedade, inquietação, por exemplo, que vão caracterizar aí a falta de um repouso no plano emocional, correto? Não tem sossego, não é isso? Então significa que nós estamos lidando nesse ponto com alguma coisa do passado que está sendo drenada ou chamando a nossa atenção para a solução, que é a solução profunda. No plano aqui que nós estamos trabalhando, no plano mais interior, nem de dia nem de noite. O dia define como o momento da luz solar plena. É o momento em que nós estamos... Por exemplo, nós aqui estamos na parte do dia que chamamos de noite, mas nós estamos aqui, nesse momento, em pleno dia, estudando esse assunto. Estamos aqui recebendo a iluminação dos ensinamentos, tanto da doutrina espírita, quanto do Apocalipse. Então é dia. O momento do dia. Então a luz do dia, a luz arregimentada no dia, vai ser para ser aplicada à noite. A noite é o momento da dificuldade. À noite, as crises pelas quais passamos, tanto materiais quanto psicológicas, perdas de entes queridos, quando nós somos muito ainda apegados à matéria densa e não desenvolvemos ainda aquela confiança e consciência total na vida espiritual, costumamos ainda sentir grande desconforto e até revolta e mesmo desespero pela partida de entes queridos. Então é um sinal de uma certa ineficiência da nossa parte, que ainda define a noite, que é a ignorância, o momento da aferição. A noite é o momento da aferição, que é onde vamos, que é o momento em que vamos aplicar a luz que nós adquirimos. É nesse momento da noite. Esse momento pode ser ao meio-dia, assim como o momento da claridade pode ser à meia-noite. Estamos aqui trabalhando com símbolos, tá? Então, a noite é o momento da aferição, quando não temos os recursos para o consolo. Aí, nós não temos por quê? Porque nós não aplicamos, porque o conhecimento filosófico já temos. Se não obtemos a consolação, é porque não temos efetivamente o recurso adquirido. Estamos ainda na luta, nos esforços. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Então, a besta tem a besta e a sua imagem. Nós aprendemos, por exemplo, lá no versículo Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem de Deus, semelhança dos co-criadores. Então aqui nós estamos aqui trabalhando com o plano da besta, que a besta é o cordeiro, digamos assim, é o irradiador do dragão, e que tem uma imagem no plano concreto,
como a Babilônia. Então, a imagem, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando, a besta, que é o plano concreto, e a imagem vai ser o plano das ideias. A ideia que a besta veicula, para nós, é a imagem, que vai se tornar concreta quando adotamos e começamos a elaborar, por nossa vez, aquela imagem. Tá claro aí, amigos? Então, Paulo define que Jesus é a mais perfeita imagem de Deus e o resplendor da sua glória. É o plano concreto, que ele já conquistou, mas para nós é imagem, que vai se tornar concretude quando nós adotarmos aquelas ideias. Que deixam de ser imagem, porque a imagem é aquilo que nós visualizamos. Olha que imagem linda. Visualizamos no plano mental. É o esboço. No caso aqui das ideias, a imagem é o esboço. Vai deixar de ser esboço e imagem quando nós estivermos concretizando, porque aí nós vamos sentir o grau de felicidade que é inerente à vivência da ideia. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. O sinal, meus amigos, os sinais são emitidos pelos que, no contato social, irradiam as ideias. Então, no contato social, nós temos os que irradiam as ideias da besta e temos os que irradiam as ideias do cordeiro. Nós temos que aqueles que, falando como o cordeiro, irradiam as ideias da besta. De acordo? É o falso profeta. Falso profeta. Fala como cordeiro, mas quando você analisa os sinais são da besta. Que são sinais, meus amigos, os sinais das imperfeições. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça, a impiedade, a falta de empatia, a falta de compaixão, a falta de misericórdia, são os sinais que nós vamos identificar nos elementos que adoram a besta. Embora batendo no peito e dizendo que amam a Deus. São os hipócritas, os modernos fariseus. Certo? O sinal é dado por pensamentos, palavras, atitudes e ações. É a equação dos sinais que nós damos. E Jesus nos deixou uma equação para nós sanearmos esse sistema. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem e orai pelos que vos maltratam e caluniam. É a equação extraordinária de Jesus para sanearmos o sistema emissor dos sinais. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Porque assim nós vamos sanear todo o sistema de pensamentos, palavras, atitudes e ações, e que Jesus nos ilumine.